que é interessante a gente conversar sobre, né, esse índice de casos de autismo, por que acontece, e a gente trazendo essas questões para o CEPAT, acho que a gente consegue olhar para todas as vertentes, né? Eu acho que é legal isso que você traz da última pesquisa que você Do viu, novo né? estudo. Pois é, eu também não sabia que era um número tão alto que estava chegando para esses últimos anos. Agora é 1 a cada 33 nascidos. E foi com dados de 2019 e 2020. É uma prevalência bem alta, né, nos Estados Unidos. E isso aqui, ó, a última antes dessa estava dando 1 em 44, que foi feita em 2021. Ou seja, em 2 anos, quase que cresceu 40 e poucos por cento, daria mais ou menos. Em 2 anos só, é uma porcentagem muito alta. O que será isso daqui 5 anos? Nossa, Ou se a gente colocar, o que será isso daqui 10 anos? Fazer anos, né? Uma conta de progressão, né? Já foi um estudo feito depois de 3 anos, né? E já teve quase o dobro aí, né? Então, realmente, talvez daqui 3 anos... Uma grande maioria das crianças atípicas, né? Do que a gente está falando, né? Por isso que o nosso estudo tem uma grande importância, né? Para trazer informação para os terapeutas, para trazer informação para a família, para a população. Sim. E mesmo assim, a gente conseguiu ter esses dados em relação à etiologia, né, que é uma mutação genética, isso a gente já sabe, já está cansado de saber, mas por que acontece essa mutação genética, né? Tá tendo esse aumento de casos e a gente ainda não tem uma resposta. Exatamente, as coisas acontecendo e a gente não está achando pesquisa da causa, né? O que pode levar E o interessante essa porque falam que 88% né, genético, mas o restante, né? A causa ambiental. Mas que causas ambientais são essas? E será que as causas ambientais não interferem depois, né, na genética da pessoa que, né, que foi exposto, né, a essa mutação da influência ambiental, e aí como que isso é... Sim, porque tem vários outros fatores, né? Eles falam de ambiental, mas a parte de alimentação, acho que tem muito a ver com a parte genética, porque por passar dos anos é um fator que pode sim estar fazendo essa mutação, né? E é tudo a gente acha, né? Tudo a gente acha. É um negócio que fecha. Tipo assim, a gente tá falando de um negócio que provavelmente vai ser... já é uma questão de políticas públicas que a gente tem que discutir, que a gente tem que ter ciência, que a gente tem que ter tratamento, a gente tem que trazer essas pessoas para dentro da sociedade, né? Mas a gente não sabe por quê, a gente não sabe como a gente para esses números, a gente não... Exatamente. A gente sabe como tratar, né? Novos tratamentos, ok. Sim, pesquisa que a gente vê aqui, né? Até a gente consegue com uma certa facilidade, né? Para essa parte de reabilitação, né? Tem várias opções, vários métodos, fora o ABA, que a gente usa aqui, tem outros também. Sim, outras abordagens. Abordagens. Então, pesquisa sobre isso a gente tem, né? Mas a causa, né? Tá difícil de saber mesmo, né? A gente tem as universidades, né? Que nem aquele vídeo que a gente viu da USP, né? Que fala que da inflamação dos astrócitos. Os astrócitos, E aquilo é um ponto que, cara, é uma pesquisa que traz muita coisa, né? Já abre um grande caminho aí para novas pesquisas, para de repente descobrir alguma coisa aí. Sim, porque o foco sempre foi a conexão neural, né? O foco sempre foi o neurônio, e agora a gente sabe que o porquê que acontece, por que o neurônio não estava agindo, não estava tendo a função, né, as habilidades dele 100%, porque por falta de nutrição mesmo, né, dos astrócitos. Então, já é uma fonte aí de causa, né, gente? Sim. Mas por quê, né? Por que esse astrócito tá inflamado? O que tá acontecendo, né? Sim. Parece que quanto mais a gente pesquisa, mais dúvida questões, é verdade. E eles são primordiais nessa parte de comunicação, né? Nas sinapses que os neurônios realizam. Então, é realmente um item que precisa ser estudado, investigado, porque dessa inflamação... E que pode ser feito, né, depois que ocorre a poda neural também, né? Porque a gente fala que depois da poda neural
com neurônios não tão saudáveis, conexões não são feitas. E aí, como que a gente trata o neurônio? A gente está tratando as características, o comportamento e tal, mas a gente não está, sabe? A causa, de fato, ali. De repente é esse neurônio que está com problema proteico, né? E Bem. Quando a gente pensa em uma inflamação, a gente pensa já no anti-inflamatório, né? Isso. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas atividade física, né? Atividade física. Sim, que foi Que é uma discussão importante também. Sim, para essa parte aí de inflamação. Porque a gente não fala só de desenvolvimento infantil atípico, a gente fala de um adolescente autista com índices suicidas, a gente fala do adulto autista que também tem grandes possibilidades de ir para outro transtorno, de ir também para depressão. A gente fala também do afastamento da atividade física e do sedentarismo, a gente fala da obesidade. Então, olha o tanto de questões que traz quando esse número aqui, ele 1 em 30, sabe? Sim. Falamos de uma família que não tem informação, né? De uma população que não tem informação sobre o direito desse... Não é só saúde clínica, que criança, a gente tá falando, não é só tipo vir em 45 minutos, faz seu tratamento o seu, né? Faz aqui a integração sensorial. Não é só isso. Se fosse só isso, tava bom, né? Mas o tempo maior que a criança passa é em casa, né? Na escola. E precisa desse estímulo. Para estar estimulando esses neurônios aí. Agora, na época da pandemia também, vários ficaram paradinhos, né? Então, precisa voltar mesmo essa estimulação aí. De forma como vai fazer lúdica, esses treinos, né? Como que vai ser encaminhado. E como os próprios pesquisadores não sabem muito bem muita coisa sobre o autismo, não se conclui nada, né? não se conclui nada e a família também fica muito perdida, porque a informação que chega às vezes é uma informação totalmente distorcida, né? Porque nem quem está pesquisando sabe muito, né? Então, às vezes dá a orientação errada, né? E aí passa-se às vezes até anos e aí acaba comprometendo, né? Acha que a criança vai desenvolver sozinha e não é desse jeito. E a gente perde esse período crítico da aprendizagem, do desenvolvimento das habilidades, que é os primeiros anos de vida. Então... é o momento de estimular, né? São os primeiros anos de vida, depois a gente tem a sensação uma diminuição, né? Que sempre existiu o autismo, lógico, mas acho que não tinha a ciência para dar a base, né? O suporte. Dos tratamentos. Hoje tem a ciência, mas o crescimento disparado e a ciência não está conseguindo acompanhar, o mesmo não está ritmo. conseguindo, sabe? E eu não sei o quanto que isso, anos atrás, foi uma discussão importante, sabe? Porque se tivesse sido muito importante de se discutir o autismo, será que a gente já não teria mais respostas? Não sei, sabe? Sim. Fica assim, parece que tem um buraco aí, né? Sim. Na história científica sobre Esse gap, um gap, de repente, lá antes, né? Porque as primeiras discussões de autismo, né? Mas eu acho que o que acontece, um dos motivos, né, assim, também, é que antigamente as pessoas incluíam junto com outros transtornos, outras deformidades. Não tinha, isso aqui sim é autismo. Colocava lá DI, né, por muito, exemplo. né? Por exemplo, com esquizofrenia, né? Dava um diagnóstico de esquizofrenia, sendo que era TEA. Sim.